Meus irmãos, abram por favor aí as suas Bíblias no livro de Deuteronômio. A gente vai fazer duas leituras no mesmo livro, uma no capítulo 12, versículos 5 a 6, já podem deixar marcados. Depois a gente vai adiantar um pouquinho, só um pouquinho mais, capítulo 14, versículos 22 a 25. Assentados como vocês estão, nós vamos proceder com a leitura. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6, e depois Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 até o versículo número 25. Então vamos proceder com a leitura e depois seguir com o nosso estudo. Diz o seguinte a palavra, Deuteronômio 12, versículos 5 e 6. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ainda no capítulo 12, só um pouco mais adiante, versículos 11 e 12, diz o seguinte: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Agora sim, capítulo 14 de Deuteronômio, versículos 22 e também até o versículo número 25. Deuteronômio 14, 22 até o 25. Diz o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que não os possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher. Até aqui, esses textos, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na manhã de hoje, a gente vai prosseguir dentro dessa série que nós estamos fazendo sobre o culto corporativo. De maneira específica, nesses últimos domingos, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver os elementos que compõem o culto corporativo, o culto de adoração ao Senhor. Então, hoje, a gente vai trabalhar o último item desses elementos que devem compor o culto, que devem compor a nossa adoração. Conforme nós anunciamos, é o ofertório que nós fazemos a Deus, o ofertório que nós fazemos ao Senhor. Então, de certa forma, nós estamos nos encaminhando para a parte final de toda essa série que trata sobre adoração, que trata sobre louvor no seu sentido corporativo. Assim, introduzindo a nossa palavra, o nosso estudo na manhã de hoje, nós dizemos o seguinte: há um ditado popular comum que diz que um gesto ele vale por 1000 palavras. Quem aqui não já ouviu
quem aqui não já escutou essa frase ou esse ditado popular? Repetindo, um gesto, ele vale muito mais do que 1000 palavras. Por quê? Porque os nossos atos, irmãos, amigos, eles trazem consigo profundos significados que são impressos não só nas nossas mentes, mas também nos nossos corações, acerca de verdades, acerca de lições, acerca de princípios. Muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós instruímos e às vezes os atos eles têm uma capacidade muito maior de imprimir, repito, verdades, lições e ensinos às nossas mentes, aos nossos corações. Um exemplo desse ponto que nós estamos afirmando, ou seja, que um ato ele vale por mais de 1000 palavras, é o ofertório que nós realizamos no culto público, é o ofertório que nós realizamos quando nós estamos diante de Deus como povo seu para adorar, para exaltar o seu santo e excelso nome. Talvez, meus irmãos, talvez, minhas irmãs, não percebamos, mas quando nós estamos aqui e quando nós entregamos os nossos dízimos, quando nós entregamos as nossas ofertas, nós estamos transmitindo profundas verdades, nós estamos transmitindo grandes verdades, não só a nós mesmos, mas também às pessoas que participam conosco do culto, as pessoas que participam conosco da adoração. Que verdades são? Você pode perguntar. Que verdades são? Você pode se indagar. A primeira delas, que Deus ele é bondoso. E na sua bondade, Deus ele nos abençoa. Na sua bondade, Deus ele nos supre no seu sentido físico, no seu sentido material, sustentando as nossas vidas e suprindo todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. Falo no sentido material, falo no sentido físico. E o ofertório, ele transmite essa verdade. O ofertório, ele transmite essa ideia. Por quê? Porque parte de tudo aquilo que Deus nos concede. Por quê? Porque parte de tudo aquilo que Deus nos dá, no seu sentido físico, nós comparecemos diante dele e devolvemos a ele, sob forma dos dízimos, sob forma das ofertas que entregamos ao Senhor. Mas não só isso. Quando nós estamos aqui, meus irmãos, quando nós estamos aqui, minhas irmãs, participando do ofertório, nós estamos testemunhando a tudo, nós estamos testemunhando a todos que nós somos apenas mordomos de Deus aqui na terra, apenas administramos parte dos recursos, na verdade, todos os recursos que Ele nos dá para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. E parte desses recursos nós devolvemos ao Senhor como forma de gratidão, como forma de reconhecimento a essa verdade. Nada não nos pertence, somos apenas administradores, somos apenas mordomos de Deus, mordomos do Senhor. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, o ofertório, ele encontra um lugar importantíssimo na adoração pública. O ofertório, ele encontra um lugar importantíssimo na adoração pública. Eu queria fazer aqui uma citação de um grande servo do Senhor, que está dentro dessa linha de pensamento que nós estamos traçando, a importância do ofertório e como isso impacta positivamente as nossas vidas. Ele fala o seguinte, abro aspas, cada dia do Senhor, a liturgia chama para que entreguemos os dízimos e as ofertas a Deus. Prossegue o autor. As dádivas generosas, alegres e sacrificiais do povo de Deus são uma das mais claras evidências do seu amor por Deus e do compromisso com a expansão do seu reino, do reino de Deus aqui na terra. Então, traduzindo, quando nós participamos do ofertório, de certa forma, nós estamos dando essa manifestação, o amor que nós temos a nosso Deus e também um compromisso que nós temos de expandir o seu reino, onde o mesmo ele é expandido através das ofertas, através das contribuições que nós fazemos a ele e que encontra a sua expressão máxima
no momento em que nós estamos adorando a Deus, no instante em que nós estamos entregando, louvando ao Senhor dentro do nosso culto corporativo. Por isso, meus irmãos, meus amigos, hoje nós estudaremos, conforme nós falamos, o ofertório como elemento da adoração pública. O ofertório como elemento da adoração pública. E aqui eu queria destacar pelo menos 1, 2, 3 pontos dentro desse tema, para que a gente possa aprofundá-lo e entender com mais precisão, entender com mais detalhe qual a razão, qual o motivo de nós, em todos os instantes em que nós nos reunimos para adorar a Deus, separamos um determinado momento para comparecer perante Ele e assim entregar os nossos dízimos e assim entregar as nossas ofertas. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a presença do ofertório na adoração pública. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a presença do ofertório na adoração pública. Então, quando a gente vem semanalmente perante o Senhor, quando a gente entrega dominicalmente os nossos dízimos, quando nós entregamos dominicalmente as nossas ofertas, será que a gente pode olhar para a palavra? Será que a gente pode olhar para a Bíblia e ver a presença desse ato, e ver a presença desse comportamento ao longo da Igreja de Deus, ao longo da história dos servos do Senhor aqui na terra? A resposta é sim. E dentre vários textos que nós poderíamos mencionar, dentre vários textos que nós poderíamos destacar, eu vou chamar a atenção para alguns nessa manhã de hoje. E lembrando, aqui não é um estudo específico sobre dízimo, aqui não é um estudo específico sobre oferta, mas como os dízimos, como as ofertas, eles se fazem presentes na adoração pública. Porque aí, se nós fôssemos fazer um estudo específico sobre dízimo, sobre oferta, com certeza nós precisaríamos de mais tempo para assim poder expor todo o conteúdo. Mas não, a gente vai ver um detalhe desse aspecto. Mas não, a gente vai se deter à questão do ofertório, especificamente falando dentro da adoração pública. E aí permanece a pergunta: onde é que a gente enxerga isso na Bíblia? Permanece a indagação: onde é que a gente pode ver a comprovação da palavra nesse sentido? E como eu falei, em vários momentos. E aqui eu queria chamar a atenção, pelo menos a 4 versos, para poder corroborar o que nós estamos falando. Em primeiro lugar, abram aí, meus irmãos, livro de Gênesis, capítulo 14. Veja como a contribuição, o ofertório, ele está presente na adoração. Podemos dizer que essas duas coisas, elas são indissociáveis, inseparáveis. Gênesis 14, versículos 19 e 20. É um texto conhecido, eu queria só chamar a atenção, para a partir dele a gente já ver outros à luz dessa verdade. Gênesis 14, versículo 19 e também o versículo número 20. Diz o seguinte: abençoou ele, no caso Melquisedeque, sacerdote de Deus, a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Segue o final do versículo 20. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Essa passagem aqui, como nós já falamos várias vezes, é a primeira, onde nós vemos a aparição dos dízimos na Bíblia, ou pelo menos da entrega dos dízimos na Bíblia. E qual o contexto no qual essa passagem ela surge, ela aparece? Contexto de adoração. Veja que Abraão havia acabado de lograr êxito, uma vitória no seu sentido militar, livrando o seu sobrinho. Ele recebe a visita de Melquisedeque, sacerdote de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo, o Deus El Elyon, possuidor dos céus e da terra. E o que é que Abraão faz dentro desse contexto? O que é que Abraão faz dentro dessa realidade? Ele devolve, ele entrega o dízimo a Deus, ele entrega o dízimo ao Senhor. Então, é um momento de adoração,
É um momento de reconhecimento do recebimento das bênçãos divinas. É um momento em que Abraão está grato pelo fato de Deus ter lhe concedido vitória. E como expressão da sua gratidão, como expressão do seu agradecimento, o que é que Abraão faz em relação a Deus? Devolve os seus dízimos, devolve a sua oferta. Então, você encontra aqui um princípio. Que princípio? Adoração e ofertório, eles acontecem sempre juntos, dentro de um mesmo contexto. Foi aquilo que eu já falei, na verdade já falei reiteradas vezes. Todos os princípios gerais que nós temos, dos ensinamentos centrais da palavra, nós encontramos aonde? No livro de Gênesis. E aqui não é diferente. Você vê o momento de adoração, você vê o momento de reconhecimento, o momento de gratidão a Deus e a postura que Abraão tem. De quê? De devolver os seus dízimos a Deus, de devolver os seus dízimos ao Senhor. Então, vejam, meus irmãos, vejam, minhas irmãs, como a gente consegue perceber a presença do ofertório na adoração pública. Isso logo nas páginas iniciais da Bíblia, isso logo nas páginas iniciais das Escrituras. Ofertório com adoração, ofertório com louvor. Então, é o princípio que nós encontramos logo aqui no livro de Gênesis. Mas não só isso, vamos seguir, vamos agora para o período da instituição da lei, ou pelo menos um período imediatamente posterior à instituição da lei, quando o povo está prestes a adentrar a terra da promessa. Voltem mais uma vez, Deuteronômio capítulo 12. Eu até já fiz menção desse texto em outros estudos que nós fizemos em relação ao culto público. E o que foi que nós falamos quanto à questão de Deuteronômio capítulo 12? É um capítulo que regula alguns aspectos da adoração, especificamente falando, o lugar que Deus iria separar dentre todas as tribos de Israel para naquele lugar fazer habitar o seu nome, para naquele lugar estar o seu tabernáculo, posteriormente o templo, para onde o povo iria concorrer para adorar, para exaltar a Deus. Então ele vai detalhar tudo isso aqui no capítulo 12 de Deuteronômio. E aí, quando Deus está dando essas instruções, ele vai fazer menção, mostrando também que esse lugar de adoração, que eu fico sempre esperando a outro fogo, né? Porque senão eu vou me atrapalhar, aí a gente já sabe que vem outro no final. Então, o que Deus está dando aqui, em termos de ordem, através de Moisés, é justamente isso, o lugar que ele seria adorado, e dentro dessa adoração, esse lugar representaria o local no qual ou para o qual o povo deveria levar as suas contribuições. Isso dentro do contexto de culto. Olha só, versículo 5 e também versículo 6. Diz o seguinte: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então era o lugar no qual os holocaustos seriam feitos, ou seja, culto, dentro do contexto da realidade do Antigo Testamento, e nesse culto os dízimos, as ofertas deveriam ser entregues, para lá deveriam ser levadas. Então, o mesmo princípio de Gênesis capítulo 14, adoração junto com ofertório. Quando você vai um pouco adiante, que a gente também leu, os versículos 11 e também o versículo 12, você vai perceber a mesma coisa. Olhem só aí, Deuteronômio 12, 11 e 12. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Verso 12: e vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus,
vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Então veja, mais uma vez você observa, o lugar de adoração seria o lugar para o qual deveriam ser levados os dízimos e as ofertas, adoração e ofertório. Um pouco mais adiante, Deuteronômio capítulo 14, que a gente também leu, mas eu queria só chamar a atenção para um fato aqui. Abram mais uma vez, Deuteronômio 14, versículos 22 até o versículo 25. Deuteronômio 14, 22 a 25. Diz o seguinte a palavra do Senhor: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Lembrando que Israel era uma sociedade essencialmente agrária, vivia dos recursos que eram desenvolvidos no campo. Logo, de certa forma, o lucro ele era obtido a cada ano, mas o princípio permanece. De quê? De se devolver a 10ª parte ao Senhor. Segue. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. É interessante que Deus havia dado essa ordem para as pessoas comparecerem perante Ele, cultuá-lo através das ofertas, dos sacrifícios, dos holocaustos, e também cultuá-lo através dos ofertórios, para que assim o povo aprendesse a temer, a respeitar, a honrar o nome de Deus. Então era como que uma postura pedagógica, para que o povo fosse instruído, para que o povo fosse ensinado e não se apartasse dos caminhos do Senhor, para que eles entendessem, se eles haviam lucrado através do fruto do campo, se eles haviam lucrado através do fruto dos animais, o que é que eles deveriam fazer? Reconhecer que foi Deus que os havia dado, que foi Deus na sua providência que havia permitido que eles lucrassem, e aí eles devolviam parte desses lucros ao Senhor no lugar designado para a adoração, e assim eles iam aprendendo a temer ao nome do Senhor, ao nome de Deus. E aqui você encontra um detalhe interessante, no versículo 24. Olhem só aqui que coisa fantástica a gente observa. Versículo 24. Diz o seguinte: quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar o quê? Os primogênitos dos animais, das vacas, das ovelhas, como ele acabou de falar. Por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolheu. Até então não se sabia que Jerusalém seria a cidade na qual iria ser construído o tabernáculo. E aí os judeus de todo Israel, quer seja morava no norte, quer seja morava no leste, quer seja morava no oeste, eles deviam ir à cidade de Jerusalém, que ficava localizada na parte sul de Israel. E Jerusalém, como acontece hoje, é uma cidade que fica entre os montes, aproximadamente 1.800 metros de altitude. E já pensou, meus irmãos, já pensou, minhas irmãs, se as pessoas tivessem, quando fossem adorar a Deus em Jerusalém, tivessem que levar os primogênitos dos seus animais, a partir do lucro que tivessem, uma centena de animais, milhares de animais, sai carregando todos aqueles animais, ou pelo menos conduzindo, todos aqueles animais para a cidade de Jerusalém, seria uma logística um tanto quanto complicada. Então, qual é a instrução de Deus? Você vende o fruto da terra, você vende o lucro dos animais e você leva o dinheiro para Jerusalém para que a logística, para que o transporte ele possa ser facilitado. E lá você compra os animais e entrega como sacrifício, como gratidão a Deus. Estão lembrados daquela passagem em que Cristo expulsa os vendedores do templo? Então é dentro desse contexto. O fato dos vendedores estarem lá não é errado. O problema era o lugar onde eles estavam, que estavam ocupando o espaço reservado aos gentios. Mas desde o Antigo Testamento, Deus já havia prescrito que havia necessidade de fazer essas operações de câmbio,
Ou seja, as pessoas vinham com os seus valores, porque venderam os animais nas suas respectivas cidades, chegavam em Jerusalém com aquele dinheiro, compravam os animais e aí ofereciam em sacrifício ao Senhor. Então, repito, a questão não são as pessoas que estão vendendo no templo, porque isso era permitido. A questão era o fato deles estarem ocupando o lugar reservado aos gentios. Porque às vezes as pessoas interpretam aquela passagem de João nesse sentido, né? Não pode fazer comercialização, não pode fazer venda. De fato, não pode. Porque naquele local ali, que eles estavam comercializando, era o espaço reservado aos gentios. Agora, esse negócio em si existia. Por causa disso, as pessoas não tinham como levar os animais, conduzi-los, então eles levavam dinheiro, trocavam, compravam os animais, e eles eram sacrificados em Jerusalém. Então, quando você estuda uma passagem na Bíblia, você tem que ter cuidado de analisar, para evitar de estar criando conceitos sem base nenhuma, ou seja, sem ter o conhecimento completo do que ensina o texto sagrado. Então, é dentro dessa realidade. Mas qual é o princípio? As pessoas iriam para Jerusalém. Qual é o princípio? As pessoas ofertariam em Jerusalém quando elas estivessem cultuando a Deus. E aí, meus irmãos, se eu fosse ler texto do Antigo Testamento em relação a isso aí, a gente passaria o resto da manhã, quiçá boa parte da tarde, para poder analisar cada uma dessas passagens. Então, eu sei pelo menos essas três aqui no Antigo Testamento: Gênesis 14, Deuteronômio 12, 5 e 6, Deuteronômio 14, 22 e 25. Então, vamos adiantar um pouco mais. Vamos lá para o Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Abram aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 16. Veja aqui o que diz aqui a palavra. 1 Coríntios 16, versículo 2. 1 e o 2, só para a gente entender melhor aqui o contexto. Diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, qual é a realidade aqui? Os irmãos necessitados da cidade de Jerusalém, da região da Judéia. O que é que Paulo faz? Ele instrui os irmãos da igreja de Corinto a que se organizassem e no culto público, no dia do Senhor, na casa do Senhor, repassassem essas ofertas para a liderança da igreja, para que posteriormente a liderança da igreja repassasse essas ofertas para os irmãos carentes lá da região da Judéia. Então, quando você olha, você percebe que é o mesmo princípio lá do Antigo Testamento: o ofertório sendo realizado no dia do Senhor, o ofertório sendo realizado na casa do Senhor, o ofertório sendo realizado dentro do culto que nós prestamos a Deus. É o mesmo princípio que nós observamos lá no Antigo Testamento. Então veja como há harmonia entre os dois testamentos. Veja como o princípio ele permanece. E qual é o princípio? Juntar-se para orar a Deus, dentre várias coisas, consiste também em devolver as nossas ofertas, em devolver os nossos dízimos ao Senhor. É o ensino constante que nós encontramos na Escritura Sagrada. De sorte, meus irmãos, de sorte, minhas irmãs, que não há como separar, conforme nós falamos, não há como dissociar a adoração pública e o ofertório. Na verdade, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que não há distinção, nós percebemos que não há separação entre o espiritual e o material. A entrega dos nossos dízimos, a entrega das nossas ofertas, é uma demonstração visível que Deus é o dono do ouro, que Deus é o dono da prata, e Ele se compraz em receber os nossos recursos materiais para a manutenção do seu reino e da sua igreja aqui na terra. De certa forma, essa é uma das acusações que a gente escuta reiteradas vezes por parte das pessoas. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Com certeza, Ele é autoexistente. Ele é autossuficiente, Ele não precisa dos nossos recursos.
Agora, em termos materiais, para que o seu reino possa ser propagado, para que haja esse local de adoração, ele requer que nós façamos isso. E você observa que é um princípio que nós encontramos desde o Antigo Testamento. É um princípio que nós vemos a partir do exemplo do próprio Abraão, quando Deus ainda não tinha formado o pacto em si com o povo de Israel. Então, Deus ele requer isso, que os nossos recursos materiais, que os nossos recursos financeiros, eles sejam apresentados diante dele, para que através dos mesmos a sua obra ela possa ser desenvolvida aqui na terra. E através dos nossos recursos, através das nossas ofertas, através das nossas contribuições, Deus ele é exaltado, Deus ele é adorado. Por quê? Na visão dele não tem distinção entre o espiritual e o material. Se o seu trabalho é lícito, se o seu trabalho é honesto, se você cumpre com as suas obrigações e como fruto da bênção divina você prospera, o que é requerido? Que parte disso seja devolvida ao Senhor, para que a sua obra ela possa ser continuada. Veja a visão que o apóstolo Paulo tinha quanto a isso. Abram, por favor, Filipenses capítulo 4. Eu sei que às vezes é complicado, principalmente no contexto que a gente vive, meus irmãos, porque tem tanta exploração à fé alheia, dá uma tristeza muito grande, e de fato deve nos entristecer, porque as pessoas pervertem o ensinamento da palavra ao seu bel prazer, e aí passam a exigir aquilo que não está escrito na palavra, e aí as coisas fogem completamente ao controle. Agora, o fato de muitos utilizarem indevidamente esse assunto, não significa dizer que a gente deva abrir mão de falar dele. E como é que a gente deve fazer? Mostrando a verdade. Como é que a gente deve fazer? Mostrando na Bíblia, até mesmo para a gente perceber os erros e os equívocos que existem nos nossos dias, para a gente poder comparar e dizer, não é assim, há erros, há falhas, mas a Bíblia diz isso, a gente não pode fugir, porque às vezes, para não parecer que nós estamos com um pensamento equivocado que caracteriza muitos que estão aí no erro, a gente vai para outro extremo e não quer falar do assunto, é um problema, entendeu? Nós devemos falar com consciência de causa, devemos falar com embasamento bíblico e assim até mesmo mostrar a verdade. Olha só que coisa fantástica Paulo fala aqui, Filipenses capítulo 4, versículos 15 até o versículo número 19, aqui mostrando a questão das nossas contribuições como expressão de adoração a Deus, como expressão de louvor ao Senhor. Paulo, aqui nesse momento da carta aos Filipenses, que na verdade é o seu objetivo de escrever esse livro, ele está agradecendo aos irmãos da cidade de Filipos, que se associaram a Paulo e que mantiveram Paulo boa parte do seu ministério, através das suas adorações, através das suas contribuições, quando poucas igrejas se sensibilizaram com a necessidade de Paulo, a questão que ele tinha de ser mantido para que a palavra continuasse a ser pregada. Os irmãos de Filipos não, abraçaram o ministério de Paulo, abraçaram a causa dele e contribuíram várias vezes para que lhe fosse permitido seguir exercendo o seu ministério de pregar a palavra, fundar a igreja e expandir o reino, porque essa é a função dos nossos dízimos, essa é a função das nossas ofertas, expandir o reino de Deus aqui na terra. Olha só o que ele fala, versículo 15, veja: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então houve um momento ali do ministério de Paulo, ele ficou sozinho, as igrejas não o apoiaram, senão a igreja de Filipos, se sensibilizou com o apóstolo. Versículo 16: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Porque os ministros do Evangelho, meus irmãos, eles também têm necessidade, eles comem todo dia, eles precisam se manter, e era o que acontecia com Paulo, e os irmãos tiveram esse cuidado em relação a ele. Versículo 17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. É interessante que Paulo diz, olha, meu objetivo não é recurso financeiro pelo recurso financeiro, mas estimular a voluntariedade de vocês, para que uma vez que vocês sejam voluntários, Deus abençoe muito mais a vida de vocês, porque Deus faz isso, meus irmãos.
Ninguém que investe na obra dele com fidelidade, ninguém que investe na obra dele com disposição, fica sem receber a resposta de Deus. Deus abençoa. O contrário também é verdade. Quando você não quer investir, quando você não quer participar, não se preocupe que Deus também não vai lhe abençoar. Então, o que Paulo está dizendo é justamente isso. Não é que eu procure de vocês o donativo, a contribuição, a ajuda, mas quando vocês fazem isso, quando vocês são sensíveis à minha necessidade, vocês estão sendo abençoados, vocês estão sendo creditados em relação a Deus. Então, é um negócio, vamos assim dizer, no âmbito material que reflete uma realidade espiritual. Versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte. Olha só como Paulo via as contribuições que havia recebido dos filipenses. Olha só, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aqui a figura que Paulo destaca era dos holocaustos do Antigo Testamento, quando você queimava os animais através de algumas libações, e quando você fazia aquilo ali, subia aquele cheiro suave, entendeu? E dentro da simbologia bíblica, que apraz as narinas de Deus. Então, Paulo via as ofertas como isso. É um holocausto, que é aprazível, que Deus se deleita com isso, entendeu? Era essa a perspectiva que ele tinha. E olha só como ele fecha agora: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, veja que coisa maravilhosa, cada uma de vossas. Se vocês abrirem as mãos de vocês para o reino, pode estar certo de uma coisa: Deus vai suprir cada uma das vossas. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Agora também, se você fecha a mão para o reino, aí o negócio está complicado, entendeu? Então, o que é que Deus quer de nós? Voluntariedade. O que é que Deus quer de nós? Que nós sejamos generosos. O que é que Deus requer de nós? Que nós sejamos participativos, para que assim nós sejamos cada vez mais abençoados e abençoados por Ele. Ofertório e culto são duas coisas que andam juntas. Ok, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, o que eu queria falar para vocês: a presença do ofertório na adoração pública, desde o Antigo Testamento, puxando para o Novo Testamento, inclusive na visão que nós devemos ter das nossas ofertas. Elas servem para Deus como um aroma aceitável, e assim Deus nos abençoa, suprindo e suprindo cada uma das nossas necessidades. E a gente vai ver um pouco mais disso um pouco mais adiante, ok? Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria que nós trabalhássemos agora alguns princípios para o ofertório na adoração pública. Alguns princípios para o ofertório na adoração pública. Quando nós olhamos, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor, e concentramos a nossa atenção nesse item em relação aos ofertórios, nós percebemos que há algumas normas, que há algumas regras, que há alguns princípios que nós devemos observar quando nós entregamos as nossas ofertas ao Senhor, para que verdadeiramente Ele receba esse ofertório, Ele receba os nossos dízimos, Ele receba as nossas ofertas, de sorte que o seu nome venha a ser glorificado e nós sejamos edificados. Então não só é o dar pelo dar, constrangimento, a força para aparecer, não, jamais, muito pelo contrário. Há alguns princípios delineados na palavra, e quando você se sujeita a esses princípios e contribui debaixo desses princípios, você pode ter certeza de uma coisa: as promessas de Deus em relação a essas ordenanças, elas serão cumpridas e cumpridas em nossas vidas. E aí você pode perguntar: quais são então esses princípios? Você pode perguntar: quais são então essas normas? Várias, mas eu vou separar pelo menos 3. A primeira delas: o ofertório, meus irmãos, o ofertório, minhas irmãs, ele deve ser considerado por cada um de nós como uma obrigação abençoadora. O ofertório, ele deve ser considerado por cada um de nós como uma obrigação abençoadora. O que é isso? Uma obrigação que, quando você se submete a ela, uma exigência que, quando você a cumpre de maneira deleitosa no seu coração, Deus ele vai lhe abençoar. Deus ele vai fazer prosperar a sua vida. Eu não sei a quantos por cento, mas uma coisa eu sei: o básico ele vai lhe suprir para a sua sobrevivência aqui na terra.
porque essa é uma promessa que nós temos na palavra, entendeu? Algumas pessoas são abençoadas com mais, com toda certeza. Agora o justo não mendiga seu pão. Isso é uma promessa na palavra. E isso Deus nos assegura, sobretudo quando nós somos fiéis na entrega daquilo que lhe pertence. Olhem só, texto conhecidíssimo, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Versículo 10 por hora. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Qual o contexto aqui do livro do profeta Malaquias? A derrocada da sociedade de Jerusalém. Os sacerdotes não estavam cumprindo com as suas obrigações, os maridos estavam se divorciando das suas esposas, o povo não estava entregando o dízimo. Pense numa catástrofe. Dá uma vontade muito grande de meditar sobre esse livro, porque ele traz verdades profundas para as nossas vidas. Então, era uma realidade triste em Jerusalém. O povo procurava referência na liderança, não tinha. As pessoas viviam sem um padrão. Então, era uma bagunça grande. E é dentro dessa realidade que existe essa ordem que Deus aqui faz, porque o povo estava roubando ao Senhor. E ainda tinha o descaramento de perguntar: onde é que nós estamos te roubando, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão retendo aquilo que devem me devolver. Vocês estão retendo aquilo que devem me dar, por um princípio que vocês já foram instruídos ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, depois de fazer, essa correção, olha só a ordem que ele dá, versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui você encontra pelo menos 3 pontos dentro desse versículo. O primeiro deles, a ordem. Qual é a ordem? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Com que objetivo? Para que haja mantimento na minha casa, na casa do Senhor. Qual é a consequência? E provai-me nisto, diz o Senhor, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos abençoar e que Ele não vai deixar nos faltar absolutamente nada. Por isso eu disse que a entrega dos dízimos, a entrega das ofertas na casa de Deus é uma obrigação abençoadora. Quando você se sujeita a esta ordem, quando você se sujeita ao mandamento de maneira prazerosa, deleitosa, consciente da sua realidade, Deus ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele chama o povo para isso. Me provem, ajam corretamente em relação a mim, devolvam meus dízimos e vocês vão ver se eu não vou suprir a vida de cada um de vocês. É fé, meus irmãos, é fé. O ofertório, de certa forma, ele se reveste esse momento. É você saber que daquela parte que Deus requer de você, não vai faltar para a sua vida, porque Deus vai lhe suprir de uma forma ou de outra. Eu não sei como, mas Ele vai, porque Ele promete, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, é um chamado para que nós confiemos no Senhor, ok? E aí, ele segue, versículo 11: por vossa causa, ou seja, quando o povo agisse com fidelidade, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então podem plantar, que vocês vão colher, podem plantar, que vocês vão lucrar. Por quê? É o Senhor dos Exércitos que está falando. Confie em mim, confie na minha palavra, e vocês vão perceber isso. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Estão lembrados da frase inicial, através da qual iniciei o estudo? Um gesto vale por 1000 palavras. Então, quando o povo da aliança cumprisse com seu compromisso diante de Deus, devolvesse a parte que cabia a Deus, as outras nações iriam ver, eles iriam testemunhar para os demais povos. Olha só como aquele povo se comporta em relação ao seu Deus, como eles são fiéis na parte que Deus requer deles, e olha só como Deus os abençoa. É uma nação feliz, é uma nação deleitosa. Então, essa promessa que está envolvida aqui, dentro daquilo que Deus requer, da devolução de parte daquilo que nós devemos devolver ao Senhor. Então, qual é o primeiro princípio do ofertório? Ele deve ser considerado como uma obrigação abençoadora.
Você faz pelos motivos corretos e Deus vai lhe abençoar. Você faz pelos motivos certos e Deus vai abençoar e abençoar a sua vida, não lhe deixando faltar nada, absolutamente nada. Mas não só isso. Em segundo lugar, o ofertório, ele deve ser realizado com generosidade. O ofertório, ele deve ser realizado com generosidade, de maneira espontânea, de maneira alegre, de maneira motivada pela graça de Deus na nossa vida. É isso que Deus requer de nós. E não é exemplo melhor para a gente poder fundamentar esse ponto do que o exemplo da oferta da viúva. Abram aí, por favor, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 41 e 42. Marcos 12, 41 e 42. Veja, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, no caso Cristo, disse-lhes aos discípulos: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. E olha, quando você liga ao final do versículo 41, esses outros ofertantes depositavam o quê? Grandes quantias, no sentido quantitativo em si, né? No sentido do valor em si. Mas a oferta daquela viúva suplantou. E é interessante que ela ofertou aquilo que correspondia a 1 quadrante. 1 quadrante, ele corresponde a 1,64 avos de 1 denário. 1 denário é o valor correspondente a um dia de trabalho dentro do contexto de Jesus. Então, se você pega o nosso salário mínimo, que é R$1.045, né? Divide por 30 dias, você vai ter aí um pouco mais de R$30. Se você divide por 64, você vai ter um pouco mais de 50 centavos. Então, foi a oferta daquela mulher, uma moedinha de 50 centavos. Uma moedinha de 50 centavos. E Cristo disse, essa foi a oferta que mais valeu de todas as outras. Por quê? Agora ele vai explicar. Versículo 44. E ele começa logo com um porquê, né? Mostrando a razão. Versículo 44, ó. Porque todos eles, as demais pessoas, ofertaram do que lhes sobrava. Eu já tenho muito, está sobrando aqui, eu vou dar a Deus, certo? Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aquela mulher deu o correspondente a 10 dízimos, porque ela deu tudo, entendeu? Ela deu tudo. Os 50 centavos aí, trazendo a nossa linguagem, ela podia ter separado 5. Não, mas ela deu todos os 50 centavos. Então, ela foi o quê? Generosa. Ela não deu do que sobrava, mas ela deu motivada pela sua generosidade, como uma forma de agradecer a Deus. E Cristo disse, não é pelo valor, mas é pela motivação do coração. Não é pela quantidade, mas o desejo de agradar a Deus. Porque muitas vezes você pode até ter pessoas que ofertam no sentido quantitativo muito, mas não fazem com a motivação correta. É aquilo que eu digo, meus irmãos, a questão nossa não é o fazer, mas é o como nós fazemos. Isso faz toda a diferença. Então, o ofertório deve ser realizado com generosidade. Mas não só isso. O ofertório, ele deve ser realizado com voluntariedade. O ofertório, ele deve ser realizado com voluntariedade. Abram aí, 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. O contexto dessa instrução de Paulo aqui está relacionado ao seu objetivo em escrever o capítulo 16, versículo 2 da sua primeira carta. É o quê? A manutenção aos pobres da cidade de Jerusalém ou da região da Judéia.
Então, aquelas instruções que Paulo faz para que o povo chegasse semanalmente, no dia do Senhor, no culto público, levasse as suas ofertas, ele especifica aqui como é que isso deveria ser feito. E dentre vários conselhos que Paulo dá, ele mostra a necessidade de tudo isso ser feito de maneira voluntária. Não é por constrangimento, não é forçosamente, não, mas como algo que realmente é motivado pelo nosso coração, pelo desejo de agradar a Deus. É isso que ele fala. E olha só o que ele diz aqui, ó. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja que Paulo faz 3 conselhos, 2 relacionados às motivações erradas. Não pode ser por tristeza, não pode ser por necessidade. Eu vou contribuir porque se eu não contribuir, as pessoas vão me criticar. Também não é por necessidade, porque eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa devota, aí eu vou lá prestar, eu vou lá devolver a minha contribuição. Não. Não deve ser por tristeza, não deve ser por necessidade, mas como diz aqui a palavra, com alegria, porque quando nós fazemos isso, Deus, Ele nos ama. Deus ama a quem dá com alegria. Veja, meus irmãos, que a Bíblia trabalha com o nosso coração, muito mais com a atitude externa, muito mais com a atitude exterior. Eu não digo que a atitude externa, eu não digo que a atitude anterior não seja importante, ela é importante, até porque vai se efetivar aquilo que nós estamos realizando, mas ela deve ser um reflexo daquilo que está dentro do nosso coração, um reflexo daquilo que está no nosso coração. E quanto a essa questão do ofertório, esse princípio ele se encaixa e se encaixa facilmente. A gente não pode ver o momento de ofertório como algo mecânico. A gente não pode ver o momento do ofertório como algo aleatório. Eu vou fazer porque todo domingo a gente já faz, então eu vou seguindo o curso das demais pessoas e chego lá e entrego a minha oferta. Não. A gente tem que ter certos cuidados para que a gente avalie o nosso coração, se aquilo que nós estamos fazendo verdadeiramente está agradando a Deus. Eu considero o ofertório como uma exigência abençoadora que Deus me faz. Não é opcional, mas é algo que Ele requer de mim. E na medida em que eu me submeto àquilo que Ele requer, Ele vai me abençoar, porque é promessa sua através da sua palavra. Mas não só isso, quando eu compareço para entregar as minhas ofertas, os meus dízimos, eu faço isso com generosidade, com o desejo de cumprir aquilo que Deus me exige, com o desejo de ser um instrumento nas suas mãos para expandir o seu reino, para ver o seu evangelho sendo pregado, para ver o evangelho sendo propagado. E mais, eu faço de maneira voluntária, realmente me dispondo daquilo que Deus exige de mim. Se sim, espere uma coisa, Deus vai lhe abençoar, e vai lhe abençoar muito na sua postura de ofertante, na sua postura de dizimista, porque é isso que nós encontramos na palavra de Deus, é isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Fazer é importante, mas importantíssimo é descobrirmos as razões pelas quais nós fazemos determinada coisa, porque é nas motivações que nós encontramos aonde está o nosso coração, onde está o nosso coração. Porque às vezes você pode fazer de maneira externa, porque às vezes você pode fazer de maneira mecânica, mas não terá valia nenhuma aos olhos de Deus, valia nenhuma aos olhos do Senhor. Ok? Então, em primeiro lugar, o que é que nós vimos? A presença do ofertório na adoração pública. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? Os princípios para o ofertório na adoração pública. E em terceiro lugar, o que é que a gente vai estudar? A prática do ofertório na adoração pública. Parece Dória, né? PPP, né? Mas é para poder facilitar mais aqui a nossa compreensão. Então, presença, princípio e prática. Os 3 P's do ofertório. Então, conforme nós estamos falando, como instante importante no culto, o ofertório, ele não pode ser praticado com mero formalismo. Não. Nós temos alguns conselhos práticos para esse momento, para que a gente possa, através dele, glorificar a Deus, para que a gente possa, através dele, nos edificar espiritualmente. Porque essa é a visão, meus irmãos, que a gente deve ter de cada elemento que compõe a adoração pública.
Nós já vimos as escrituras, já vimos as orações, já vimos os cânticos, já vimos os sacramentos, estamos a ver o ofertório. Cada um desses elementos que nós praticamos quando nós estamos adorando a Deus, eles devem servir como uma forma de glorificarmos a Deus e como resultado de nos edificarmos espiritualmente. Essa talvez seja a grande sacada que a gente não percebe em relação à adoração. E por isso talvez a gente não a encare como nós deveríamos encará-la. Por isso talvez a gente não se beneficie como nós deveríamos nos beneficiar da adoração. Por quê? Porque a gente vê cada um desses elementos como instantes estanques da nossa adoração. Não, elas têm uma razão de ser. Deus a prescreve. Se você a cumpre segundo aquilo que Deus lhe orienta, você vai glorificar a Ele, Deus. Você vai se edificar espiritualmente. Na leitura das Escrituras, na pregação da palavra, nos cânticos, nas orações, nos sacramentos e no ofertório também. Olha só que coisa fantástica. Olha só que coisa maravilhosa. Mas aí você pode perguntar, mas como é que isso acontece? Como é que eu me beneficio espiritualmente? Através do ofertório. Como é que eu glorifico a Deus através do ofertório? Como? Pelo menos 3 conselhos aqui que a gente precisa considerar e praticar, caso nós não estejamos praticando. Em primeiro lugar, ore reconhecendo a fidelidade de Deus e demonstrando sua confiança nele. Ore reconhecendo a fidelidade de Deus e demonstrando ou declarando a sua confiança nele. Cada domingo, meus irmãos, minhas irmãs, quando você estiver vindo aqui à frente entregar os seus dízimos, ore agradecendo, na sua mente mesmo: Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, porque essa parte que eu estou devolvendo é apenas a 10ª parte de tudo que o Senhor provisiona para a minha vida, de tudo que o Senhor me dá e até hoje nunca deixou faltar. Talvez eu não tenha muito em relação a outras pessoas, no sentido quantitativo, mas o que eu tenho, que é fruto das tuas mãos, é o suficiente para a minha manutenção aqui na terra. Está vendo, meus irmãos? Quando você faz isso, tudo muda, tudo muda. Então, quando você estiver vindo aqui à frente, faça isso. Ore a Deus agradecendo ao Senhor. Mais um mês, mais uma semana, que Deus supriu todas as suas necessidades físicas. E volte para o seu banco, lembrando que Ele vai continuar lhe suprindo de todas as suas necessidades. Volte confiante. A parte que você devolveu não vai lhe fazer falta. A parte que você devolveu não vai faltar no seu orçamento, até porque deve ser a primeira parte do nosso orçamento, né? Mas que Deus, Ele vai lhe prover tudo aquilo que você tem necessidade. Talvez não seja, como de fato não é, na maioria das nossas casas, aquele café da manhã que a gente queria, mas tem um cuscuz com ovo, né, Aline? Então isso já é suficiente. Eu quero mais o quê? Está vendo aí? Quero mais o quê? Entendeu? Quero mais o quê? Estou aqui sobrevivendo, estou aqui com saúde, estou aqui me sustentando. Vocês percebem, meus irmãos, quando a gente faz as coisas com a forma correta na mente, tudo muda. Uma coisa é você simplesmente chegar e devolver aqui sua oferta. Você vai e volta todo domingo, 20, 30, 40, 60 anos. Outra coisa é você fazer, saindo daqui, orando a Deus, agradecendo pelo suprimento que Ele deu. Voltar para o banco consciente de que Ele vai continuar lhe suprindo. Isso muda completamente a forma de a gente enxergar, a forma de praticar. É por isso que eu tenho esse cuidado de às vezes ser detalhista na forma, entendeu? Na forma, porque às vezes você só faz, mas não entende a razão de fazer. Então tudo você tem que ter essa compreensão. No ofertório é a mesma coisa, o mesmo princípio, ok? Em segundo lugar, no momento do ofertório, reflita no amor providencial de Deus. Reflita no amor providencial de Deus. Afinal de contas, essa é a explicação para entender a provisão contínua de Deus sobre a sua vida. Quando nós estamos ofertando a Deus, quando nós estamos devolvendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, a gente deve trazer à nossa mente: Deus é bom. Deus é bom.
em todos os momentos, em todos os dias. Deus, Ele é bom. Ele nunca me deixou faltar o meu sustento. Ele nunca me deixou faltar a minha manutenção. Às vezes ela é suada, muito. Às vezes é um sacrifício grande. Mas como diz a Bíblia, do suor do nosso rosto nós iremos comer. E Deus vai estar provendo todas as nossas necessidades aqui na terra. Então, é um momento muito bom para você fazer isso. Reflita sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus na sua vida, ao longo da sua vida. Porque você vai se deleitar no Senhor. Você vai se edificar espiritualmente. Você vai fazer do ofertório, como de fato deve ser, um momento de adoração, um momento de louvor, um momento de agradecermos a Deus por todos os seus benefícios. Mas não só isso. Em terceiro lugar, peça a Deus por condições para ofertar. Peça a Deus por condições para ofertar. A gente sabe, meus irmãos, e todos nós, de certa forma, temos experiência nisso. Às vezes nós passamos por determinados momentos de crise. Às vezes a nossa crise é pessoal, a nossa crise, no seu sentido financeiro, ela é familiar. Às vezes é uma crise até mesmo da nação. E muitas vezes essas crises, elas geram um impedimento de nós estarmos devolvendo ou de nós estarmos ofertando a Deus. Então é um momento também de estarmos diante do Senhor, pedindo por nós, se for essa a nossa condição, pedindo em favor de outros irmãos que queriam estar ali participando, mas que não estão podendo, para que Deus abra portas de oportunidade, para que Deus abra portas de condições e eles possam, através do trabalho, devolverem a parte que cabe a Deus, devolverem a parte que cabe ao Senhor. Então, é o momento também da gente interceder em favor das outras pessoas, ok? Interceder em favor daquelas pessoas que estão carecendo. E a gente sabe disso, há momentos que é complicado da nossa vida, é muito complicado. Cada um sabe, como a gente diz na linguagem popular, né? O calo não aperta. Então, é o momento também da gente interceder em favor dos outros. Então, pelo menos 3 conselhos básicos, para a gente não passar muito tempo aqui, que faz do momento de ofertório um momento totalmente diferente, edificante, que glorifica a Deus verdadeiramente nas nossas vidas. Ore, reconhecendo a fidelidade de Deus e declarando sua confiança nele. Reflita no amor providente de Deus. Peça a Deus que lhe dê condições para ofertar. Ok? E aqui eu concluo o nosso estudo na manhã de hoje. O culto corporativo, meus irmãos, meus amigos, consiste em um encontro com o Rei dos Reis. O culto corporativo, ele consiste em um encontro nosso com o Rei dos Reis. Nesse encontro, nós não podemos comparecer de mãos vazias. A semelhança do que ocorria no mundo antigo, onde os reis vassalos, os reis vencidos, eles tributavam aos reis vencedores, nós também devemos tributar os nossos dízimos e as nossas ofertas. No Antigo Testamento existia isso. No mundo antigo havia uma guerra de um rei contra outro, e aí um rei perdia e o outro lograva êxito. Então o rei perdedor, o que é que fazia? Tributava riquezas da sua nação, riquezas do seu povo para o rei vencedor. Deus, ele é o nosso rei. Nós somos agora seus servos. Nós somos vencidos pela sua graça, mediante a qual experimentamos a salvação. E hoje o que é que nós fazemos? Tributamos a Deus os nossos dízimos, tributamos a Deus as nossas ofertas. Foi por isso que um determinado servo de Deus, ele falou o seguinte: ofertar é cultuar, cultuar é ofertar. Ofertar é cultuar, cultuar é ofertar. E eu queria mais uma vez fazer minhas as palavras de outro servo de Deus no passado, em relação a esse momento tão importante, que são as contribuições dentro da adoração pública. Ele falou o seguinte, abro aspas: que o nosso ofertar em cada dia do Senhor seja um ato de adoração, demonstrando nossas lealdade e fidelidade genuínas ao Rei dos Reis, para a expansão do seu reino. Que o nosso ofertar em cada dia do Senhor seja um ato de adoração, demonstrando nossas lealdade e fidelidade genuínas ao Rei dos Reis, para a expansão do seu reino. Então, que seja essa realmente a nossa motivação, que seja esse realmente o nosso sentimento ao ofertarmos a Deus, ao participarmos
desse momento tão importante na adoração pública. Eu queria fechar, pelo menos com 2 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, façamos do momento de ofertório um meio de adoração, um meio de louvor a Deus. Façamos do ofertório um meio de adoração, um meio de louvor a Deus. Por quê? Adoramos a Deus pelo que Ele é. Louvamos a Deus pelo que Ele faz. E o ofertório permite isso. Você adora a Deus pela sua bondade e louva a Deus pela sua providência. Então, pelo que Deus é e também pelo que Deus faz. Por isso, aproveita esse momento. Expressa a sua adoração. Expressa o seu louvor a Deus dentro dessa adoração pública que você participa perante o Senhor. Em segundo lugar, testemunhemos, meus irmãos, testemunhemos, minhas irmãs, da nossa condição de mordomos de Deus. Testemunhemos da nossa condição de mordomos de Deus. Longe de ser um momento de constrangimento. O momento de ofertório é um momento especial. Conforme nós vimos, infelizmente por causa de alguns maus exemplos, de pessoas que pervertem as Escrituras, a gente acaba se omitindo desse momento. A gente acaba se constrangendo por esse momento. Não, muito pelo contrário, ele deve existir, ele deve permanecer, porque dentre várias coisas, é um testemunho público de que eu não tenho nada. O que eu tenho vem das mãos do Senhor. Eu apenas administro. E de tudo que Ele me dá, eu devolvo a 10ª parte. Porque na verdade tudo é dele. Tudo. Agora na sua bondade, na sua misericórdia, Ele só requer a 10ª parte. Ele podia requerer 20%, 30%, 40%, 50%, 90%, até 90%. Ele seria justo porque Ele é Deus. Mas Deus é tão bondoso, Deus é tão caridoso, que a cada 10 Ele só requer 1. Olha só que coisa interessante. De cada 10, Ele requer apenas 1. Muitas vezes a gente até não cumpre com esse 1 que Ele requer. Então a gente precisa considerar seriamente nesse detalhe. Quando você faz isso, você não está agradando a sua igreja em si. Quando você faz isso, você não está agradando ao pastor da sua igreja, não, jamais. Mas quando você faz isso, você agrada a Deus, porque você está demonstrando a tudo e a todos que você é apenas um servo, é apenas um mordomo, é apenas um administrador de Deus, repito, de todas as bênçãos que Ele nos concede. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos aprender essas verdades, que possamos aplicar essas verdades, e que na próxima oportunidade que nós tivermos de ofertarmos ao Senhor, todos esses conceitos, todos esses princípios, todas essas lições, elas possam estar presentes, tanto nas nossas mentes, como também nos nossos corações. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra no nosso coração. Amém.